Boa tarde, galera. Meu nome é Wagner Carvalho. A gente está aqui de novo no canal Cenários. Hoje a gente está aqui com o Alessandro. O Alessandro é fotógrafo premiado, inclusive, né? Inclusive com uma foto que viralizou, né, na internet. E também está aqui agora, vai ajudar a gente aí, está fechando com a gente algumas parcerias e tal, para alguns projetos. E aí, Alessandro, é contigo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando com você. A fotografia e os livros, né, eu gosto sempre de botar esses dois pontos, são fundamentais assim desde a minha infância. Então, assim, eu carrego isso por toda a minha trajetória. Eu sempre gostei muito de ler e eu sempre gostei muito de imagens, né? Quando eu era criança, minha avó, minha mãe, sempre me incentivavam com alguma coisa, uma revista de pintar, algum quadro, alguma coisa assim. Então, assim, eu sempre gostei muito. Tipo, álbum de figurinhas também, eu colecionei bastante e isso meio que foi moldando os passos assim, da minha trajetória. Quando eu era pequeno, né, na época de câmera com filme, né, era muito caro, a gente não tinha como conseguir e pessoas de fora que meio que tinham e fotografavam e meio que revelavam duas vezes e me entregavam uma cópia, sabe? Em festa de escola ou formatura ou algo assim, o pessoal tirava, tipo, os pais tiravam fotos do seu filho, mas tinha uma ou duas fotos que aparecia e os pais faziam duas cópias, uma me entregava. No entanto que até hoje eu tenho lá em casa diversos álbuns com fotos dos outros e uma minha. E então assim, eu sempre gostei muito disso, até que eu consegui uma câmera, né, uma câmerazinha da Kodak a pilha, que minha avó comprou pra mim. E eu gostava, eu fotografava tudo, sabe? Eu saía na rua, eu fotografava uma planta, eu fotografava um bicho, fotografava a rua em si, as pessoas. E até que a gente foi fazer uma obra lá em casa e um cara entrou dizendo que iria medir uma porta, porque realmente estava trocando as portas e tal. E ele simplesmente roubou o único item que para mim era o mais especial no meu quarto, que era justamente essa câmera. Só que tinha tudo em volta, tinha carteira, tinha outros objetos de valor, mas aí ele levou justamente aquela câmera que era assim, meu item preferido. Foi um momento meio triste, só que assim, eu não me abati e falei assim, não, pô, eu gosto disso, vamos estudar e trabalhar para futuramente eu investir, né? E aí eu fiz o Enem, aí passei para o UFRJ e aí eu acabei fazendo a biblioteconomia, que já era algo que eu gostava, né? Como eu falei, os livros e a foto andam em paralelo. Então eu cursei biblioteconomia e a universidade me deu assim um olhar muito diferenciado, assim, expandiu horizontes para mim. Assim, foi um ponto até crucial para minha arte de hoje, né? Toda essa trajetória veio muito dali. Então, assim, eu comecei a estagiar numa biblioteca de obras raras de lá da universidade, né, de dentro da Escola de Belas Artes. Eles têm um setor de obras raras. Então, eu comecei estagiando lá, eu ganhava uma bolsa e pagava a minha passagem, minha alimentação e eu juntava um trocadinho. E isso que me ajudou a futuramente adquirir uma câmera, né? Mas durante esse processo, né, universitário, eu pude fazer vários eventos de obras raras dentro da universidade e eu consegui conhecer muitas pessoas assim e muita gente que me apoia e tal. E eu me formei e eu decidi, como eu gostei muito de fazer esses eventos lá, eu me formei, decidi não engatar num mestrado, né, numa carreira acadêmica ali naquele momento. Eu decidi
ajudar em casa, né? Eu queria procurar um trabalho e tal, e veio a oportunidade de trabalhar como CLT lá dentro da universidade, né, no Arquivo Central. Foi uma experiência super bacana. E em paralelo disso, eu comecei a trabalhar com personagem vivo em festas, né? Então assim, a gente se caracterizava, botava aqueles cabeções de espuma, né? Então foi bem legal. Então eu trabalhava de manhã, de tarde lá na universidade, e à noite eu trabalhava com personagens e festa. E nesse período eu comprei uma semi-profissional, né? Tava tendo uma promoção numa loja, comprei uma semi-profissional e comecei a tirar foto assim nos eventos ou com amigos e tal. E o pessoal começou a falar assim: pô, tu tem um olhar diferenciado, você é bom nisso, pô, investe na fotografia e tal. Você fala: pô, mas como uma semi-profissional eu acho que não é válido agora eu propor assim que alguém me pague por algo que eu achava que era muito semi-profissional. Aí, então eu falei: vou trabalhar um pouco mais e vou juntar. E foi isso que aconteceu. Eu trabalhava o dia todo, trabalhava à noite, fui juntando dinheirinho até que eu tive a oportunidade de investir numa profissional, né? Era um pai de uma amiga minha que estava se desfazendo dos equipamentos dele. E ele me ofereceu, eu falei: cara, tu parcela em quantas vezes? 24, 36? Ele: pô, a gente dá um jeito e você vai me pagando aos pouquinhos. E realmente eu falei: vou. Peguei a câmera com ele, aí eu falei assim: não, agora eu vou vender a minha fotografia. Então comecei a fazer alguns eventos, alguns ensaios, e acho que uns 3 meses e meio assim, fazendo esse trabalho, eu consegui pagar a câmera e ainda obter um lucro, né? Então eu continuei trabalhando como carteira assinada, trabalhava à noite com personagem e às vezes intercalava à noite trabalhando com fotografia e final de semana com ensaio. Então assim, meio que eu trabalhava 7 por 7, 24 por 24 horas. E foi uma experiência muito bacana e cansativa, mas me deu um crescimento muito grande, até que eu decidi que não, é um momento de eu expandir. Então eu saí do emprego que eu tinha, e aquele valor eu falei assim: pô, vou comprar uma câmera melhor do que essa que eu tenho. E eu fui lá, fiz questão de ir na loja e falar assim: moço, quanto que tu me faz à vista? Isso aí, quanto de desconto tu me faz? Aí ele: pô, é tanto. Eu falei assim: aqui. Aí foi a primeira vez assim que um sonho que eu paguei ali no dinheiro, assim, ó. Era um dinheirão, mas eu paguei, eu fiz questão, assim, eu saí como... É gratificante, né? É, muito. Chegar ali e estar com a possibilidade de realizar o sonho, né? De se profissionalizar e poder fazer isso à vista, né? Sim, eu lutei para juntar aquela grana, e a partir dali eu comecei a investir mesmo, a investir pesado. Tem um amigo meu, né, que também é morador aqui do bairro, e eu sempre fazia um trabalho com ele assim, de impressão. Ele tem uma gráfica, então assim, todos esses itens de foto que eu oferecia para cliente, um a mais, né? Eu sempre fazia com ele impressão ou aqueles DVDs personalizados e tal. E ele viu o meu trabalho e falou assim: cara, seu trabalho é muito bom. Pô, minha filha tá precisando para fazer um ensaio pro meu neto. Vou te indicar, porque assim, eu só indico quem eu realmente acho que é bom. E assim, eu conheço seu trabalho e seu trabalho é muito bom. Então, ali foi meio que uma porta que se expandiu. Porque eu fiz esse trabalho, estava meio tenso, né? Porque era um ensaio com criança, eu não tinha uma experiência com criança nesse sentido de ensaio. E eu fui,
o resultado ficou tão legal, assim, eles gostaram muito desse resultado e eles foram me indicando. E, e acabei fazendo fotos para a família toda, né? E o boca a boca no início da minha carreira foi a principal forma de eu conseguir me estabilizar e fazer muita coisa. Né? O pessoal sempre me indicava, falava, não, pô, o Alessandro, pô, ele é fotógrafo, ele é aqui do bairro, pô, ele fez um trabalho comigo, vai lá. Então, assim, eu acabei fazendo muita coisa, assim, interessante, né, diferente. E eu falei assim, pô, quero agora, acho que agora é a hora realmente de dar um outro passo. E eu paguei um técnico para fazer de fotografia, né? Eu fiz uma especialização de tecnólogo, eu me formei e depois que eu me formei, eu falei assim, vou procurar continuar estudando mais e decidi ir sair assim um pouquinho do Rio e ver novos horizontes, novas culturas, e eu fui para o Paraná, especificamente para Curitiba, porque lá tem assim, acontece alguns eventos de arte, de teatro, e eu falei, pô, eu acho que pode ser por aí. Fui para lá, só que umas 2 semanas depois que eu cheguei lá, né, eu já tinha alguns projetos meio que encaminhados, acabou vindo a pandemia, que fechou tudo, e eu fiquei muito tempo em casa, e eu falei, pô, não posso ficar parado, eu preciso renovar, repensar algumas coisas e vou aproveitar esse tempo. Foi aí que eu criei a minha lojinha, né? Foi uma loja em que eu ofereço produtos das minhas fotos. Então eram quadros, não eram quadros assim exorbitantemente caros, até porque a gente estava num período que as pessoas não tinham nem como gastar para comer, ainda mais para adquirir uma arte de alguém que não conhece. Foi um né? período que todo mundo teve que se reinventar, né? Principalmente Sim. quem trabalha com arte, né? Pois teve que dar seu jeito, né? Quem trabalhava com música passou a dar online e tal, né? O pessoal que trabalha com pintura passou a vender pinturas online e tal. Isso. Aí eu comecei a vender quadros, aí eu vendia também canecas personalizadas com fotos, alguns outros tipos de produtos assim personalizados. Dei muitas palestras também online, né? O pessoal me convidava para falar um pouquinho. E foi um período que eu falei, vou repensar também a parte visual do meu trabalho, né? Meio que a identidade visual, então comecei a repensar nisso. Foi aí que eu criei uma logo para mim, e a minha logo ela é baseada numa câmera antiga, né? Veja aí que a biblioteconomia de obras raras também está influenciando, e a logo é em formato de gravata borboleta. Que é a tua marca registrada. Que é a minha marca, né? Eu ia fazer os eventos, fotografava com uma gravata borboleta da cor do evento, assim. E, por exemplo, é o Hulk, aí eu ia com uma gravata verde, é princesa, aí eu ia com uma gravata rosa ou da cor da princesa. E o pessoal começou a falar, caraca, qual que é a gravata que ele vai hoje? O que ele vai usar hoje e tal. Aí virou meio que uma marca, o fotógrafo usa a gravata borboleta. Eu sempre gostei muito de usar gravata borboleta, é uma coisa que eu tenho uma coleção em casa. E eu falei assim, pô, vou me apoiar nessa ideia, já que é uma marca visualmente, né, do pessoal. Aí eu achei essa gravata que eu uso, agora eu uso em todos os eventos que eu faço, que é uma de madeira com uma câmera talhada. E eu meio que fui nessa pegada para fazer a parte de identidade visual, né, da minha marca. E nesse período de pandemia também, eu comecei a buscar algumas formas diferentes de agregar o meu trabalho, né? Que as pessoas pudessem ver o meu trabalho
com algo a mais. Então comecei a participar de alguns concursos online, né, que apareciam. E foi nessa que teve aquela tua foto que E virou foi viral, né? essa, eu fiz uma fotografia, a temática era o Covid-19 e eu queria meio que sair da ideia do usar só a máscara, o álcool em gel, né? Porque o concurso pedia que a gente fizesse fotos meio que assim ao nosso redor, né? O que estava passando ali pelo nosso entorno. Então, assim, como estava muito fechado em casa, então é a questão da máscara, do álcool em gel, eu queria meio que fugir disso. Então, teve um dia que eu saí de casa, saí com máscara, com todo o aparato mesmo para se proteger. E foi um período que estava uma discussão muito grande sobre voltar a abrir as coisas, porque a economia não podia quebrar, a economia do país, mas aí estava aquela discussão de não, nós temos que proteger as pessoas. E eu falei, cara, eu acho que eu posso jogar assim, algo que as pessoas pudessem discutir sobre. E eu passei por uma rua que eu vi uma cena que eu falei assim, cara, eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas vão ter uma visão diferente. E eu passei, era um prédio do Ministério da Economia, né, com uma placa bem grande assim, Ministério da Economia e tal. E embaixo, na marquise, moradores de rua dormindo. Aí eu falei assim, cara, eu acho que isso aí já ilustra tudo que eu quero para gerar uma discussão. Então eu fiz a foto daquele momento, sempre procurando também proteger a imagem, né, daquele pessoal que estava ali em situação vulnerável. Então assim, eles estão embaçados, estão distantes, mas as pessoas sabem o que está se passando Sim. ali. Então eu escrevi essa foto no concurso e eles abriram para poder ter uma votação popular. E nessa votação popular é que deu o boom e realmente deu a discussão que eu queria. O pessoal comentou bastante, aí tiveram alguns youtubers da época, alguns influencers também que compartilhavam em todas as redes sociais, no Twitter, o pessoal comentava também. E me ajudaram a conquistar o prêmio, eu ganhei o prêmio, assim, e o prêmio veio com alguns materiais que eu precisava, que eu não tinha uma mochila boa, minha mochila estava toda rasgada, e alguns acessórios que eu precisava, então acabei ganhando tudo isso, e foi bom. E de lá para cá, eu venho participando de vários concursos, aí eu venho ganhando também alguns concursos, algumas menções honrosas, assim, e está sendo uma experiência super legal, porque eu sempre quis, na minha fotografia, fugir um pouquinho vamos dizer, do feijão com arroz, aquela Do lugar foto, comum, né? aquela foto assim e tal. Eu queria fazer fotos que as pessoas pudessem refletir, pudessem meio que parar um tempo e olhar e falar assim, pô, não tem isso, pô, me chamou a atenção, que pudesse realmente refletir, não só ser aquele... Mas essa eu acho que é a função da arte, né? Fazer a coisa um pouco fora da caixinha, né? Para poder fazer a pessoa pensar um pouco além daquilo, né? Tocar o sentimento e tal, né? Claro, claro. E nessa, né, de sempre pensar, porque assim, a fotografia é memória, né? Sim. Ela é um registro daquele momento, mas que se você parar para analisar aquela fotografia, aquele ângulo, aquilo tudo certinho, você explora muito mais. Tem algumas que acabam não ficando velhas, né? Por exemplo, é igual
teve um convidado que a gente trouxe aqui que ele trabalhava com charge, né? Com charge e várias outras coisas assim, né? Então, tem alguns desenhos que ele fez, né, há 30 anos atrás, que hoje em dia ainda são atuais. Eu acho que tudo que mexe com visual, né, cara, Sim. acaba sendo isso, porque no caso dele lá, ele tinha uma charge que era falando do Rio de Janeiro se afogando, né? E aí, semana passada a gente teve a chuva aí que ficou tudo cheio, né? Pois é. Então, assim, é uma coisa que não muda, né? Sim. Tipo, o pessoal em condição de rua, né? Uma coisa que é triste, mas assim, é recorrente, né? É uma coisa que, assim, infelizmente, né, tá longe de acabar. Na pandemia foi uma coisa que foi muito mais cruel. Mas, assim, né, isso tá aí, sabe? E às vezes muitas pessoas não conseguem perceber. E aí, através dessa visão, né, do olho do artista lá, no teu caso da fotografia, passa isso para a pessoa, né? Às vezes ela passa a enxergar coisas que ela não vê normalmente porque passa muito rápido. Pois é. Então, nesse ponto, eu tenho uma história até interessante. Quando eu adquiri a minha primeira câmera com esse pai de uma amiga minha, eu ofereci para a biblioteca que eu estagiei, né, na época, uma parceria para a gente fazer umas fotos diferentes de biblioteca, né, para chamar a atenção. E a gente fez um trabalho super bacana juntos. A gente fazia algumas fotos de livro e tal, e a gente divulgava nas redes sociais da biblioteca, né, para chamar a atenção, até porque rede social que chama a atenção é a primeira foto. Pessoa, né, não é textão. A pessoa botando uma foto que chama, depois ela vai ler. Então, assim, a gente fez umas fotos super legais e tal, e depois botava algo referente àquela imagem e fazendo um adendo aos livros que tinha na biblioteca, né? Aí se tornou um jornal mensal, né? Todo mês saía um jornal com algumas fotos e alguns textos sobre os livros de lá, né? Algumas revistas também. E a biblioteca fez um evento, um seminário para comemorar um aniversário dela e me convidaram para apresentar um trabalho para eu poder palestrar um pouquinho e tal. Então, nessa época eu escrevi um trabalho que foi baseado no blog que eu tinha criado um ano antes. O blog, ele se chama Cheguei Nesta Bagaça. História, Sandra, aí teve o blog, né? Cheguei Nesta Bagaça. E como é que ficou? Como é que foi essa história? O blog, ele surgiu num momento em que o Museu Nacional pegou fogo, né? A gente teve uma perda muito grande, assim, era um museu, era um atrativo, assim, que era daqui da Zona Norte, né? É um dos poucos lugares da Zona Norte que, assim, é cultural e que o pessoal tirava como um meio de lazer, né? Porque se você pegar a maioria dos museus e bibliotecas, está tudo no centro, ou está na Zona Sul, ou é muito distante. Então, assim, para a gente, acho que o Museu Nacional ali era uma referência de cultura e lazer muito grande. Então, assim, quando ele pegou fogo, a primeira iniciativa deles de reconstruir a memória do lugar foi pedir que visitantes enviassem fotos, né, lá, fotos da exposição e tal. E foi nessa pegada que eu decidi criar o blog. Aí o blog se chama Cheguei Nessa Bagaça, que é um jargão justamente para chamar a atenção do público, para dizer que existem lugares maravilhosos, grandiosos, e sai daquela estigma de que museu é tudo velho, é tudo largado, é tudo que é nos pedaços, e que não é uma bagaça, é algo muito bom. Então, eu vi lá, inclusive as fotos, tinha umas fotos lá do Real Gabinete, né, cara? Então, eu fazia como hobby mesmo, fazia essas fotos, eu visitava e fazia. Então eu decidi pegar esse acervo
transformar num blog e com imagens que chamassem atenção para aquilo. Então, pô, eu ia no Real Gabinete, aí fiz uma foto, postava lá e contava um pouquinho da história e dava informações de como chegar, como fazer para poder visitar. E eu tive um retorno muito bom, né? Eram mães e responsáveis que liam lá e falavam: caraca, tem isso aqui no Rio, caraca, tem. Não sabia que era assim, não sabia que era tão perto, não sabia que era acessível. Vou levar meu filho, meu sobrinho, vou levar, né? Vou sozinho. Então, assim, eu tive uma resposta positiva. Então, nesse meio tempo, eu recebi o convite da biblioteca para participar desse seminário e eu falei: vou fazer algo que remetesse a isso, né? Já que a fotografia ela é um meio de resgatar a memória, de preservar o patrimônio. Vou escrever um trabalho sobre isso. E a biblioteca tem um livro que é considerado um dos primeiros livros fotográficos sobre o Teatro Municipal. E nesse ano também era aniversário do teatro de 110 anos. Eu falei: pô, vou mesclar tudo isso, misturar o blog, a biblioteca, o teatro, e criei um trabalho que falava muito de preservação, de memória, e que não vinha escrito que era isso, sabe? Era algo que eu apresentei, mas que as pessoas, mesmo olhando imagens, poderiam discutir e pensar sobre isso. Porque eu peguei esse livro e recriei 110 anos depois as mesmas imagens, no mesmo ponto, né? Então elas podiam meio que fazer um jogo de semelhanças e diferenças, né? Então eles tinham aí 110 anos de semelhanças e diferenças. E foi um trabalho que também tive um retorno muito legal da plateia, né? Eles, no final, eles chegaram para conversar comigo e falaram: caraca, foi super interessante, foi super diferente. E com isso eu decidi então apresentar esse trabalho no teatro, que eles já tinham aberto as portas para eu fazer as fotos. Então, assim, eu voltei lá para dar o feedback do trabalho e eles foram tão legais que a gente decidiu transformar esse trabalho numa exposição fixa não, numa exposição comemorativa no aniversário do teatro. Então, assim, essa minha exposição acabou fazendo parte do roteiro das comemorações, né? Ele sempre tem assim alguns movimentos artísticos no dia lá do aniversário para poder comemorar. Então, assim, tem apresentação de balé, teatro, algumas danças na escadaria ou pelo teatro, tem mais visitas que eles fazem. E a minha exposição fez parte desse roteiro. Então, assim, foi muito bacana e deu um salto para minha carreira muito, muito bacana. E como eu tinha falado, livros e a biblioteconomia sempre fizeram parte, influenciaram o meu trabalho de fotografia. Sim. Então, assim, eles sempre andaram juntos, né? São duas profissões que acabam se entrelaçando mesmo. Eu não segui a biblioteconomia, assim, não exerço a profissão de bibliotecário atualmente, mas está sempre influenciando na minha carreira. Deve ter sido bem legal, né? Porque assim, isso aí ficou na grade dos eventos comemorativos do aniversário do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? E uma data super, super bacana, né? Marcou muito a minha trajetória. E daí eu também tive o gosto de também focar a minha arte assim, em exposições e em livros, sabe? Com aquela questão que eu falei do fugir um pouco daquele básico e fazer algo diferente. Então, acabei escrevendo e tendo algumas fotografias publicadas em livros,
e algumas exposições durante a pandemia não deu para fazer fisicamente algumas coisas, porém tiveram algumas exposições que ficaram virtuais e alguns livros que eu montei que viraram e-books. Então assim, na internet o pessoal pode baixar e ver algumas imagens. Aí tem um trabalho super bacana que eu fiz durante um período da pandemia assim que eu tive algumas crises de ansiedade, aí eu criei algumas fotos, eu saía para fotografar para poder dar abstrair daquilo, né, da rotina que estava tendo, e eu criei um e-book com algumas fotografias super legais de gotas de chuva, né, que tinham feito. E uma amiga minha escreveu até uma poesia baseada nas minhas fotos. Então eu juntei os dois e a gente transformou no e-book, aí o pessoal pode baixar. E é isso que eu venho investindo atualmente. Né? Eu estou escrevendo algumas exposições, estou escrevendo também alguns cursos, algumas palestras, né? Quem sabe futuramente a gente não traga isso para cá e fazer esse trabalho super bacana. Tem alguns trabalhos que são voltados para as crianças, né? Um trabalho de fotografia voltado para criança, algumas exposições de natureza, que é algo que eu gosto muito, que eu quero seguir, mas é algo difícil, é um equipamento bem mais rebuscado, é uns trabalhos que eu preciso de algumas parcerias para poder viajar aí pelos biomas brasileiros, sair do país, conhecer aí outros lugares, outras culturas. E, e isso tudo é projeto, é estudar, é estar sempre ali procurando conhecer e estudar. É o que eu sempre falo, que o estudo é uma ferramenta, é um caminho muito bom. Então as pessoas têm que sempre assim, procurar estudar, não desistir dos seus estudos, apesar da gente saber que é muito difícil, é muito complicado. Tem situações, né, muito... Ainda mais morando na perifa, né? Pois é difícil, né? Tem muitas influências externas que podem fazer você desistir, né? Então isso é crucial, sabe? Manter os estudos, e é o que eu sempre falo. Quando a gente tem a oportunidade de estudar, de sair e de crescer, é bom a gente voltar também para onde a gente cresceu, onde a gente viveu e dar um retorno e meio que quebrar algumas pedras no caminho de algumas pessoas, sabe? Eu acho isso importante, porque se a gente já passou por um caminho turbulento, né, com muitas pedras no caminho, e você sabe que tem como contornar isso, por que já não trazer e falar assim, pô, vou quebrar essa pedra aqui para você, porque pô, já passei por isso, e você pode quebrar uma outra pedra para uma outra pessoa, né? Então isso é muito importante. Então eu também tenho escrito alguns projetos voltados para a minha região aqui, né? Para a comunidade, porque é importante a gente focar nisso. Teve um lance que eu reparei também, cara, que eu achei bem interessante, que foi aquela questão étnica, né? Que você estava falando do racismo e tal, aí você fez uma série de fotos, né? Esse trabalho foi um trabalho muito bacana. Eu fiz para uma disciplina de fotografia dentro do curso de biblioteconomia, né? Foi uma disciplina que criaram recente e eu decidi ir lá participar como ouvinte, e no final eles tinham um trabalho e eu falei assim, vou escrever algo, vou pegar algum tema do curso e vou fazer algumas fotografias em cima disso. E na história da fotografia, a fotografia no início era muito racista, sabe? Se você pegar fotografias do início, eram
a pessoa negra, ela saía como um borrão. Assim, só realmente saía os dentes as partes antigas, mas só sai o olho e o dente. E o olho e o dente. E com o tempo, eles foram mexendo nos equipamentos, mas eles só refinaram os equipamentos para realçar a beleza da pessoa branca. Então, é tanto que, se você pegar ao longo da história da fotografia, você vê nas fotografias, você vê que a pele das pessoas brancas, elas vão realmente mudando, vão começando a aparecer algumas feições, a pele de boneca, mas as pessoas negras que saíam na foto, era sempre aquele borrão. E normalmente a família branca ficava na frente, e quando tinham alguns escravos da época que saíam também em algumas fotos, caso saíam atrás, era tudo escuro, dente e olho que aparecia. Então eu falei assim, vou focar nisso, porque ao longo da minha história eu fotografei muitas pessoas negras, então eu entrei em contato com uma amiga que é militante, que é uma mulher negra, estudiosa, né, dessa área e tal. Pedi para ela me indicar alguns materiais para eu poder ler e entender, para fazer um trabalho conciso, né? E ela me entregou um artigo em que falava que as pessoas negras, elas sofrem muito racismo pelo seu tom de pele. Então, assim, quanto mais retinta você sofre, mais racismo. E o cabelo, quanto mais um cabelo diferenciado do padrão você tem, você também sofre mais. Então eu peguei esses dois pontos, tom de pele e cabelo, selecionei algumas fotografias que eu já tinha, né, de alguns trabalhos, e montei esse trabalho final, né? E foi muito interessante porque a gente pôde discutir sobre isso e no final botei uma conclusão relacionada a um termo chamado afrofuturismo, que também está muito em voga aí, vocês devem ver porque, por exemplo, o Beyoncé faz um negócio assim tecnológico e tal. Também teve uma peça teatral aqui, acho que do Ícaro Silva, se eu não me engano, né? Que também trazia esse conceito, né, de o negro no futuro, com tecnologia. E eu fiz um ensaio só para concluir, né, que eu peguei um amigo e a gente fez umas fotos bem afrofuturísticas, e eu fiz a capa principal foi da minha avó, que eu também ressaltei isso, né, da beleza negra. E cara, eu achei essa foto sensacional, cara. Então, essa foto sensacional. A foto as pessoas gostaram muito dessa foto, né, principalmente quem conhece minha avó, porque minha avó é muito conhecida no bairro, e fala assim, caraca, pô, muito legal. Aí eu escrevi essa foto num concurso e ela ganhou também, como categoria retrato, e foi muito bacana. Então, aquele trabalhozinho ali de dentro de uma disciplina acabou me rendendo esse trabalho maior, esse prêmio, e futuramente eu quero transformar essas fotos numa exposição física, né? Eu acho importante, né, tirar aquele trabalho que foi virtual e para um grupo fechado, né? Foi ali para os alunos, e para transformar em algo que toda a sociedade possa ver e discutir. Eu acho isso interessante. E assim, o que eu acho mais legal na minha carreira é que eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas diferentes, né? E aí, né, cara, falando em álbum de figurinhas, né, você também participou de... Sim. Os álbuns de figurinhas, né, como eu falei no início, sempre
tiveram essa influência na minha vida, na minha infância, né? E eu via, tipo, eu colecionava lá uns álbuns de animais e eu pegava aquelas imagens e hoje eu faço na prática, sabe? Influenciou um pouco o meu olhar. E o mais interessante é que a editora que publicava esses álbuns de figurinha na minha infância, hoje em dia fez uma parceria comigo e saíram fotos minhas no álbum. Cara, que maneiro. Então, teve um lançamento, já está nas bancas, né? É um álbum chamado Gatos do Mundo. Então, se vocês forem lá, vão ter algumas fotografias minhas. Vai estar lá no final, nos créditos, tem o meu nome. Então, foi uma gratificação muito grande, assim. Eu acho que eu meio que realizei o sonho do Alessandro pequeno, que colecionava aquelas figurinhas e que hoje tem as suas próprias figurinhas da mesma editora, né? Então, isso foi muito legal, foi um diferencial também para mim. E assim, é acreditar nos seus sonhos, sabe? Tipo, às vezes você nem sabe que tem um sonho, mas que, cara, no final fecha certinho, sabe? Você conclui aquele sonho e você já programa outros E o interessante, né, que assim, é que esses álbuns eles te influenciaram, né? É. Eles fizeram parte da tua formação como fotógrafo, né? Lá atrás e hoje em dia você está lá participando do negócio e tal. Do negócio, então, pela mesma editora. Então, isso foi, assim, uma surpresa muito boa. Mas e aí? E os projetos para o futuro? Cara, projetos futuros, assim, eu tenho vontade de levar a minha arte para fora, expandir, né? E para outros países. E é difícil e é aos pouquinhos, então é algo que eu quero fazer. E também montar e produzir algumas exposições que eu consiga correr pelo Brasil todo, transformar as bibliotecas também num espaço com as minhas exposições, né? Porque como eu falo, a biblioteconomia e a fotografia, elas andam sempre juntas comigo e é isso. E eu espero também trazer muitas coisas aqui para vocês, fazer um trabalho bacana em conjunto. E é isso, sempre procurando a melhoria do nosso entorno, né? Com certeza. Quanto mais arte a gente trouxer para o bairro, né, cara? Sim, melhor, né? Para as nossas crianças saberem que tem um caminho diferente, sabe? Tem um caminho. E esse caminho diferente é um caminho bom, é um caminho cheio de cultura, cheio de arte, cheio de crescimento, né? Cheio de beleza. Então, isso é importante. Cara, brigadão por você ter vindo aí, cara. Né? E assim, a gente teve que fazer a gravação 2 vezes, né, cara? Porque assim, no sábado acabou ficando meio ruim, né? Queria agradecer ao Alessandro por ter se disposto a ter vindo aqui de novo pra gente ter esse bate-papo, né, cara? Nada, é sempre um prazer estar aqui. Mesmo com a chuva. E queria agradecer também a galera que tem curtido, compartilhado, né? Agradecer aí o pessoal que compartilhou, a galera do Maxwell que compartilhou bastante, né, o último vídeo que a gente fez. E aí, bola pra frente, galera. Conto com vocês aí de novo na próxima semana. Fui!